Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, programa de divulgação científica da Unila. Eu sou o Nelson Figueira, estou aqui com o meu colega Marco Polo e hoje nós vamos falar sobre inovação. O nosso convidado de hoje é o Daniel Teotônio do Nascimento, encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica da Unila. Olá, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Obrigado. Então, como você já comentou, Nelson, eu sou administrador, eu entrei na universidade em 2012 e desde 2019 eu estou atuando em duas frentes na universidade. Uma frente é das fundações de apoio e outra frente é referente à inovação e empreendedorismo na universidade. Tá, Daniel, assim, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse assim, de uma forma bem didática, né, o que é inovação, né? E outra coisa, por que o dia 19 de outubro é considerado o Dia Nacional da Inovação? Muito bem. Então, como toda ciência, né, a inovação também ela vem numa evolução. A palavra inovação ela surgiu mais no contexto da inovação tecnológica, através de Schumpeter, que foi justamente mais focado à questão de produto, realmente, mais para o meio empresarial. Então, quando surgiu a inovação tecnológica, visando resolver muitas problemáticas da sociedade, ela, na verdade, teve esse viés tecnológico mesmo, de técnico, né? Tecnologia e baseado na técnica. Mas, no decorrer do tempo, se observou que só a inovação tecnológica, dessa forma que foi criada naquele momento, ela não conseguia resolver todos os problemas da sociedade. Então, nesse sentido, teve uma evolução da inovação tentando uma abordagem sociotécnica. Ou seja, você tem que ter a técnica, realmente ela é importante para que realmente alcance esse objetivo, mas, porém, você tem que ter também toda a questão social, né? Ou seja, quem vai receber essa tecnologia, ela tem que estar de acordo da forma que foi concebida essa tecnologia. Então, hoje a gente trabalha com essa visão mais alternativa da inovação, ou seja, uma inovação que pode ser tecnológica, mas ela pode ser social, ela pode ser um processo, melhoria de um processo, melhoria de uma metodologia, melhoria de uma política pública que era realizada de uma forma e depois é realizada de outra. Então, a gente trabalha com essa visão. Então, inovação para nós, do núcleo, é você ter uma ideia nova e colocar ela em ação. Se ela for rodada através de um aplicativo, por exemplo, tecnológico, ok, é importante, mas não necessariamente está vinculada à ideia da inovação pura e simplesmente tecnológica. No Brasil, o Dia da Inovação ele é comemorado dia 19 de outubro, fazendo uma alusão ao Santos Dumont. O que acontece? Lá em 1900, o Santos Dumont já participava de competições sobre invenções. Então, os hackathon que a gente tem hoje em dia só mudou o nome, na verdade, né? Os hackathons são programas específicos fomentados por alguma organização para trazer resposta a problemáticas reais das empresas, dos órgãos públicos e tal. Então, lá em 1900, o Santos Dumont já participava desses hackathons. Inclusive, no dia 19, né, ele foi premiado lá na França, justamente por ele ter inventado, né, ali uma espécie de balão, né, que ganhou o prêmio naquela ocasião. Um prêmio otorgado por uma pessoa que queria, na verdade, valorizar a evolução e a inovação, né? Então, ele ganhou esse prêmio e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele, na verdade, estabeleceu esse dia fazendo alusão a esse prêmio recebido por Santos Dumont. E como você comentou, Daniel, é comum associar a inovação à alta tecnologia. Mas pode dar mais exemplos de como essa inovação pode acontecer de maneira simples, de maneira prática no dia a dia? Perfeito. Como eu falei, então, nós trabalhamos com a ideia de inovação, sendo inovação de metodologia, métodos, processos, ok, de produtos, né, que é realmente importante, os protótipos, como a gente vê, por exemplo, na área da medicina, né? Mas um exemplo, por exemplo,
relacionado a questões mais sociais, a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, o sistema de cisterna do Nordeste, que não necessariamente envolve uma tecnologia de ponta, mas mudou a realidade do povo nordestino, né, através da coleta da chuva, né, da água da chuva, que eles podem usar ali durante os períodos de seca, que era muito, agora menos, né, mas era mais comum ainda no Nordeste, né? Num processo bem artesanal mesmo, né? Bem artesanal. Então, tem as inovações tecnológicas, geralmente, que exige um maior tempo, né, um maior trabalho de pesquisa e desenvolvimento, porém, existe soluções também mais práticas e, de certa forma, de baixo custo também. Não sei, o soro caseiro, que foi uma das primeiras inovações sociais surgida no Brasil, né? Então, que ajudou bastante a questão da desnutrição. Então, tem soluções que, às vezes, não necessariamente são caras e são tecnológicas. Agora, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, no caso tanto do soro caseiro quanto das cisternas. Muitas vezes eram tecnologias que já existiam de uma forma mais primitiva e que foram modernizadas. E elas foram feitas de acordo com aquele público específico, né? A tecnologia, então, a inovação também vê isso, assim, para que público, o que o público precisa e direciona para eles. Seria mais ou menos assim. Isso. Então, quando a gente aborda a inovação tecnológica, geralmente são organizações que não têm contato direto com o usuário, que, de certa forma, criam necessidade para o seu público, né? Por exemplo, a cada momento um novo aparelho celular, que às vezes não está tão evoluído quanto ao modelo anterior, mas eles tentam, de certa forma, convencer o usuário que é melhor esse novo produto. No caso da inovação social, todo o processo de construção da tecnologia ela é feito com a participação dos futuros beneficiados. Então, ele participa no momento de formatação, no momento de rodagem, e ele, na maioria das vezes, ele fica responsável também por ser quem vai cuidar daquela tecnologia, né? Fazer a manutenção daquela tecnologia e fazer com que o processo ele continue. Então, no fundo, o que acontece é uma apropriação. Então, o próprio usuário ele se apropria daquela tecnologia e faz parte do processo. Agora, Daniel, qual é a função do Núcleo de Inovação Tecnológica da UNILA, o NIT? Certo, então o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade, a gente apoia tanto a inovação tecnológica como a inovação social, tecnologias sociais, vinculada à economia solidária. A gente também tem essa pegada importante também, principalmente no contexto da universidade. Então, os núcleos de inovação tecnológica, eles surgiram na Lei de Inovação de 2004. Então, lá ele estabeleceu que todas as ICTs, ou seja, instituições de ciência e tecnologia, que as universidades são, pela sua natureza jurídica e administrativa, todas já são ICTs, se tornou obrigatório que todas tivessem um núcleo de inovação. Então, o núcleo, ele é responsável por cuidar da política de inovação da universidade, tanto em aspectos interno como externo. Por exemplo, relacionamento com as empresas, relacionamento com todo o ecossistema. Então, o núcleo tem esse papel dentro da universidade. Muito além dessas questões técnicas, ele cuida de fomentar a cultura da inovação. Ou seja, buscar meios para que os alunos, técnicos, professores ou comunidade externa, eles possam ver outras possibilidades além de você ser um empregado, que está muito bem, ser CLT, mas alguns não se adaptam a esse modelo. Então, a gente trabalha com fomentar a cultura da inovação para que ele seja um próprio empreendedor. E quando a gente fala em empreendedor, não necessariamente a gente está falando de um empreendedor de uma empresa privada. Ele pode ser um empreendedor no serviço público, ele pode ser um empreendedor numa ONG. Então, a gente trabalha, na verdade, com a mentalidade empreendedora, para que ele possa ter outras possibilidades, caso ele queira realmente testar suas ideias, colocar suas ideias em andamento. Então, isso a gente faz em diversas frentes de capacitações que a gente realiza durante todo o ano. Então, a parte cultural, da cultura da inovação na universidade,
a parte técnica e acredito que também a parte burocrática, né? Então, esse atendimento para dúvidas, como que funciona. Sim, então nós, na verdade, cuidamos de todos os documentos acessórios da política de inovação. Por exemplo, a questão da propriedade intelectual, que é importante porque tem todo um gasto vinculado a essa criação dessas tecnologias. Então, é verídico e legítimo, né, que a universidade, como cuida dos recursos públicos, que possa fazer o depósito dessas patentes para, numa futura transferência dessa tecnologia para o mercado, que a universidade receba, né, os royalties referente a essa inovação. Agora, na sua fala você falou, né, que tanto para o público interno quanto para o público externo, né? E assim, vamos supor que eu quero me tornar um empreendedor, quero atuar na questão da inovação tecnológica. Como é que eu posso ter acesso ao NIT? Eu como servidor público ou eu como comunidade externa? Eu procuro vocês? Como que é essa dinâmica? Isso, então o que acontece? No início de cada ano, nós fazemos o lançamento da Jornada de Inovação e Empreendedorismo. É um evento que é previsto no calendário acadêmico da graduação e da pós-graduação. E lá nós apresentamos as capacitações que ocorrerão durante o ano. Entendi. Então, tem capacitações voltadas para vários públicos, né? Voltado especificamente para professores, voltado algumas mais para os alunos, outras completamente abertas para a sociedade em geral, porque a gente cadastra nossas ações como projeto de extensão, né? Que justamente tem esse viés de ser aberto à comunidade. E a gente realiza essas capacitações de acordo com esse cronograma que é planejado a cada ano. Pode dar um exemplo dessas atividades que são abertas para o público externo? Perfeito. Aberta ao público externo, nós temos o Startup Garage. Startup Garage, ele iniciou em 2019, nós já estamos na 4ª edição, que é justamente um programa aberto a toda a comunidade, tanto interna como externa, que visa fazer a validação de ideias de negócio. Então, pode ser negócios demandados pelo próprio mercado, pode ser negócios também com característica mais alternativa para ONGs e órgãos públicos, né? Então, o aluno, né, ou aluna, durante esse nosso programa, ele vai fazer durante 3 meses um curso que ele vai aprender várias temáticas, formação de time de alta performance, como investigar a questão de mercado, como fazer a persona do seu cliente, ou seja, conhecer a fundo realmente se o seu cliente demanda ou não solução dessa problemática que você imagina que seja um problema e às vezes não seja, né? Então, é todo um programa de capacitação a validações de ideias. E no final, acontece uma apresentação para possíveis investidores que queiram investir nessa ideia. Porque a ideia da startup, o caminho é inverso a uma empresa tradicional. Porque uma empresa tradicional, geralmente, você pega dinheiro emprestado dos parentes, você penhora a sua casa e abre o seu negócio, e você já, de certa forma, está imaginando ou já tem experiência que o negócio vai dar certo. Porque ninguém iria investir se não desse certo, né? Então, na parte final dessa nossa capacitação, ocorre uma apresentação para investidores. Ou seja, a gente chama de pitch. Mas, no fundo, é uma apresentação rápida para investidores que queiram, no caso, investir nessa ideia de negócio. Então, como eu comentei, a startup, ela primeiro faz a validação da ideia, a validação do negócio, e depois você vai atrás do dinheiro para tocar o seu negócio. Então, ele acontece ao contrário da empresa. Então, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Então, porque esse curso ele é realizado em parceria com o Sebrae, com consultorias específicas para cada equipe que está participando e sem nenhum custo para os alunos ou para a comunidade externa. E muito vinculada a essa questão, os alunos que terminam o curso do Startup Garage, eles ganham no próximo ano outro curso, que é o Aceleração, que é um tipo de
um estilo de pré-incubação dessa empresa ou dessa startup deles, no qual ele vai realmente aprimorar essa sua ideia, trabalhar como ele vai monetizar esse seu negócio, como ele vai escalar, deixando pronta, na verdade, para criar o CNPJ e começar realmente a atender o seu público-alvo. Então quer dizer que vocês fazem um acompanhamento dessas equipes durante um período, é isso? Isso, nós temos dois momentos, né? A validação da ideia, que acontece no Startup Garage, e um segundo momento que a gente trabalha com a pré-incubação. E aí, depois desse momento, a gente passa contatos, né? Por exemplo, agora, para as empresas as startups que terminaram o Acelera, agora nós estamos em conversação com o PTI, que o PTI tem uma incubadora. Nós, na universidade, não temos condições, devido à infraestrutura, de ter incubadora, porque precisa de espaço físico, precisa de uma série de infraestrutura que a gente não dispõe nesse momento. Então, o que acontece? A gente, depois desse segundo curso que eles tiveram, a gente tenta, na verdade, manter contato com outros parceiros para que eles continuem com a ideia. E assim, Daniel, quais são os desafios que vocês têm enfrentados aí nesse percurso do NIT até hoje, assim? Bom, os percursos, eles são de toda a universidade pública, só que um plus a mais, né? Quando você fala de trazer empreendedores para estar aqui dentro da universidade, tem uma série de questões, né, infraestruturais, né? Por exemplo, como conseguir internet para esses empreendedores estarem aqui, né? Como a gente vai, por exemplo, fazer uma sublocação de uma sala para que ele possa estar. Então, por isso que a gente não trabalha com a ideia de incubação ainda, a gente só trabalha com pré-incubação, que a gente faz com a nossa própria infraestrutura, né? Mas sim, tem uma série de desafios que o núcleo de inovação atravessa, que de certa forma envolve outras unidades do setor público, né? Mas a gente trabalha com pouco pessoal, a gente não tem orçamento próprio ainda na universidade, todos os recursos que o NIT teve, em torno de 400 mil desde 2019, foram os próprios coordenadores encarregados do NIT que foram atrás desses recursos, né? Então, isso é uma série de questões. Mas, por outro lado, nós estamos animados porque pela primeira vez o núcleo de inovação está constando no plano estratégico da universidade para os próximos 4 anos, no sentido de fortalecer essas nossas ações. Então, a gente, de certa forma, a gente está esperançosos com essa nova fase e esperamos que sim, seja fortalecido a unidade como um todo para que a gente consiga dar os atendimentos da forma mais correta possível. E Daniel, o Brasil está na posição 49 do ranking de países mais inovadores do mundo. O que pode ser feito para melhorar esse índice? Qual a relação que a educação e a pesquisa têm com a inovação? Então, na verdade, para estabelecer o ranking mundial, né, o índice de inovação global, que a gente chama, são mais de 80 indicadores que são avaliados. Então, tem uma série de indicadores que o Brasil ainda precisa melhorar. Falando assim, a grosso modo, por exemplo, o fortalecimento das instituições. As instituições aqui no sentido realmente de Estado. Então, nós vivemos alguns períodos que as nossas instituições não eram fortes. Elas não sendo fortes, possivelmente você não consiga investimentos estrangeiros para fazer P&D, Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil, certo? Então, esse é um dos fatores. Agora, vinculando a questão da universidade, o que normalmente se verifica é que o Brasil ele é muito bom na questão da educação básica, da ciência básica, da iniciação científica. Porém, quando chega ali na linha do tempo, que seria dar o salto para o desenvolvimento, o Brasil ainda ele peca nesse sentido. Então, esse é um dos fatores mais que influencia nesse nosso ranking, né? Porque se você observar bem, por exemplo, a Coreia do Sul, acho que está em 9º, um país super pequeno, né? Então, mas, com certeza, eles continuaram valorizando a educação básica, a iniciação científica, porém, eles também focaram a fase de desenvolvimento, né?
que é nessa fase que entra realmente a inovação. Nesse sentido, também, a gente tem que, na verdade, quebrar um mito, né? Que o Brasil ele não é um estado empreendedor, quando, na verdade, ele é. Então, as pessoas, as empresas no Brasil, eles têm muitos recursos para ser investido na parte de inovação. O que acontece é que, na verdade, muitos empreendedores, muitas empresas, eles não sabem, na verdade, trabalhar com projetos complexos e acaba não tendo acesso a esses recursos, que às vezes são recursos que não são reembolsáveis, ou seja, realmente é para valorizar a pesquisa e P&D. Um exemplo, o Brasil sim é um estado empreendedor, né? No exemplo, por exemplo, que houve da Covid, foi o Butantan, né, de São Paulo, com uma parceria externa, que conseguiram as primeiras vacinas para a questão da Covid. Então, não foi uma empresa, e sim o próprio Estado, né? Então, quando realmente existe esse capital de risco, o Estado brasileiro, sim, ele é empreendedor, ele acaba fortalecendo a inovação. Você falou em educação básica e tal, que é de qualidade e tal, mas faltaria alguma coisa para poder fazer com que, além de empreendedor, que você falou que o Brasil que esses empreendimentos eles tenham continuidade, eles deem certo? Falta alguma coisa na nossa educação? Seria mais ou menos assim? O que você acha que pode ser melhorado? Eu já queria emendar que, será que tem alguma relação com a cultura da inovação já por base? Ou talvez são etapas mais para frente mesmo que deveria ser trabalhada essa cultura da inovação? Perfeito. Então, quando a gente compara os países que estão em primeiro lugar no ranking, né, dos índices global de inovação, a gente verifica que sim, a cultura realmente ela está por trás de todas essas questões que ainda não conseguimos avançar. Que acontece? Por exemplo, Estados Unidos, Japão, Suécia, os países que são mais inovadores, inovativos, já se trabalha desde a educação básica a questão do empreendedorismo, que no Brasil geralmente não tem disciplinas voltadas para o empreendedorismo, só geralmente na faculdade, no ensino médio não tem, a não ser que seja um curso bem específico, um técnico bem específico, mas não se trata de uma disciplina realmente abordada em todos os cursos. Então isso acaba impactando porque não se trabalha com essa ideia. Outra questão também que o Brasil, e principalmente as universidades, têm que melhorar, é realmente trabalhar com problemáticas reais. Um dos indicadores também é a efetividade dessas pesquisas. Nós, como universidade, nós temos que nos aproximar das empresas, dos órgãos públicos, para realmente fazer pesquisas que resolvam problemáticas reais. Por quê? Um exemplo, nós temos alguns mestrados na universidade que eles são, de certa forma, mestrado das áreas de exatas, das engenharias, ok. O que acontece? Nesses mestrados, o ideal, claro que é uma questão institucional, o ideal seria que a gente trabalhasse com demandas reais. Ou seja, que a universidade tivesse um banco de demandas de problemas reais das empresas, dos órgãos públicos, das organizações e fazer essas propostas de mestrado, dissertações e doutorado vinculadas a essas temáticas. Porque o que acontece? A gente deixa livre para o aluno de mestrado e doutorado ele detectar um problema de forma preliminar e depois o professor vai ter que, de certa forma, acompanhar a resolução desse problema, mas às vezes foi um problema que ele não verificou junto ao seu público-alvo se realmente era um problema real. Então, quando você trabalha com banco de demandas reais, você se aproxima dessa fase de desenvolvimento que eu te falei, porque está justamente mais próximo a chegar a uma solução real. Ou seja, seria uma das saídas seria uma união do poder público e poder privado, a iniciativa privada e o poder público, as universidades, por exemplo. Perfeito, porque aí a gente trabalha com a ideia de ecossistema, certo? Ótimo, comenta um pouquinho mais sobre o ecossistema, então. Isso é muito interessante que nós estamos num lugar privilegiado. Então, talvez
talvez as pessoas que estejam nos assistindo não saibam, mas nós estamos num lugar privilegiado para inovação. Então, na região oeste do Paraná, nós fazemos parte do Sistema Regional de Inovação, que é o Iguaçu Vale, como uma alusão ao Vale de Silício, Iguaçu Vale. Nesse sentido, nós temos todos os atores imagináveis trabalhando tudo numa governança democrática. Ou seja, nós temos as instituições públicas, as empresas, o Sistema S, as incubadoras, os parques tecnológicos, todos trabalham no sistema de governança. Tanto é que em 2022, o Sistema Regional de Inovação do Oeste do Paraná foi premiado a nível de Brasil como o sistema mais consolidado, ou seja, que integra de forma ideal todos esses atores buscando justamente a inovação. Então, faltam algumas questões para consolidar, mas existe toda essa aproximação do ecossistema aqui na região do oeste do Paraná. E existe também o CODETRI, que é o Conselho de Desenvolvimento Trinacional, que envolve a questão da fronteira Argentina e Paraguai, que também existe na parte da inovação desde 2013. Então, a gente tem que, de certa forma, saber aproveitar de forma estratégica essa nossa proximidade, essa nossa interação com o ecossistema para alavancar a inovação. Daniel, você falou sobre o ecossistema e a relação entre o privado e o público e essa interação. Tem a parte burocrática, não tem? Tem a parte legislativa, que pode beneficiar ou pode talvez causar alguns empecilhos. Por exemplo, o marco legal. O que é o marco legal? Quando que ele surgiu? E qual é o propósito dele para mediar essa relação? Isso, como eu comentei, a Lei de Inovação é de 2004. Então, o marco de 2016, de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele, de certa forma, tentou dar uma atualizada nessas questões mais burocráticas, no sentido de aproximar, fazer a Tríplice Hélice realmente funcionar, né? Empresas, governo e sociedade como um todo, junto com as universidades, fazendo esse papel. Um dos exemplos foi a possibilidade do professor, mesmo com dedicação exclusiva, ele trabalhar em projetos inovativos na sua área. Ou seja, mesmo o professor com dedicação exclusiva, ele pode trabalhar tanto na universidade ou em outro projeto de outros parceiros, 8 horas semanais, que a lei não permitia antes. Então, trouxe uma série de questões que, de certa forma, vai alavancar a inovação com essas possibilidades. Daniel, você já falou antes a respeito da questão social, etc., mas assim, até que ponto, assim, para que todos possam ter uma nova visão, né, a questão da inovação ela é para resolver problemas que beneficiem também os mais vulneráveis e não prioriza o acúmulo de capital, por exemplo? Perfeito. A maioria dos teóricos entende que teve realmente uma falha na inovação tecnológica, hard, que a gente chama, que não conseguiu resolver todos os problemas sociais, né? Questão da fome. Ainda muitos países ainda sofrem com esse problema que é gravíssimo, né? Então, nós trabalhamos com a ideia de inovação, tanto hard como social também. Então, todos os anos nós fazemos um fórum de inovação social, de tecnologias sociais, que a gente tenta trazer parceiros da região, né, tanto governo, ONGs, universidades, para discutir qual a melhor forma de operacionalizar as inovações sociais, porque elas são mais difíceis de serem operacionalizadas em relação a uma tecnologia hard, que geralmente existe uma demanda para ser atendida e uma vez que se consiga uma solução, você acaba atendendo esse problema. A inovação social, como ela envolve vários parceiros e várias políticas públicas, elas têm mais dificuldade, de certa forma, de serem implementadas. Por exemplo, na questão da economia solidária, da agricultura familiar, tem algumas políticas públicas bastante interessantes que já valoriza os pequenos produtores. Mas tem outras áreas que não têm políticas públicas ainda específicas.
Um dos problemas é que não existe ainda uma política pública, uma política nacional de valorização das tecnologias sociais, né? Que realmente seria a parte operacional para alavancar a inovação social. Não existe. Então, quando existe orçamento no governo federal, vamos supor, 98% são para tecnologias para atender agendas de mercado e 2% para inovação social, certo? Então, quando a gente analisa o marco de ciência, tecnologia e inovação, não teve nenhuma citação ali sobre tecnologia social. E não tem um outro marco para atender a questão da inovação social. Então, não tem políticas públicas de Estado. Então, são políticas públicas de governo e, de certa forma, descontínuas. E isso impacta na questão operacional de como colocar em prática a questão da inovação social, que é uma pendência ainda a nível de Brasil. Porque toda vez que troca o governo... Muda-se as políticas. Exatamente. Certo. E Daniel, como as políticas públicas, tratando nisso que mencionou agora, pode colaborar nas diferentes esferas econômicas? Como que esse trabalho conjunto pode acontecer? Perfeito. Como a gente comentou, a gente trabalha com a visão aberta em relação à inovação. Então, isso, de certa forma, vincula uma atuação muito próxima entre o poder público e o poder privado. Lembra que eu falei sobre as agendas de problemas reais das empresas? Então, tem que ter essa união, porque geralmente tudo faz parte do ecossistema. Nesse sentido, teoricamente, a gente entende que existem várias esferas econômicas. Por exemplo, a economia solidária, as empresas, as ONG. Só que todas elas, de certa forma, se beneficiam das políticas públicas. Ora, uma se beneficia, outra se beneficia. Então, não existe na nossa mentalidade um conflito entre essas esferas econômicas. E sim, elas são complementares. Então, dessa forma, a gente trabalha na visão de complementariedade dessas economias que existe no Brasil. E apoiado pela ideia de um Estado empreendedor, como eu comentei, que ele apoia todas as esferas econômicas, dependendo da situação que estejam atravessando essas esferas econômicas. Então, na ideia que a gente trabalha teoricamente, que eu trabalho no mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento, a gente trabalha no sentido de fomentar essa aproximação real do ecossistema, ou seja, público e privado, reconhecendo que as esferas econômicas elas são complementares e que o Estado ele está ali para apoiar essas ações. Então, é nessa ideia que a gente trabalha. Em conjunto, promovendo o desenvolvimento, correto? Isso. Certo. Agora, Daniel, assim, qual é o papel, você já falou um pouco, né, mas em relação, por exemplo, da universidade, na formação de startups, no apoio ao desenvolvimento de novas empresas, de empresas inovadoras? O papel é super importante e primordial, porque tem alguns cursos que são uma pegada mais social, mas tem uns cursos que têm uma pegada um pouco mais técnica, exata e hard, né? Ou seja, é importantíssimo para a gente, de certa forma, devolver para a sociedade, em forma de soluções, o nosso trabalho que a gente está desenvolvendo na universidade, né? Então, uma coisa bastante interessante que tem surgido nas universidades são as spin-offs. Ou seja, que são empresas formadas por professores e por alunos para atender essas problemáticas que podem ocorrer na sociedade e dar esse retorno, né? E existe também toda a nossa capacitação do núcleo de inovação que acontece para que depois o próprio aluno também ele possa, de certa forma, fazer a validação de ideia dele através de uma startup. E assim, vocês ensinam até mesmo, por exemplo, no caso de professores, de alunos ou de técnicos, nessas spin-offs, aprende até mesmo, vocês orientam até mesmo como que vai ser a relação deles com o mercado? É mais ou menos isso? Sim, a gente trabalha todas as vertentes, todas as temáticas que possa, de certa forma, deixar ele mais preparado, né? Porque às vezes sabemos que são servidores públicos, os professores, né, que não tem essa visão de mercado, né? Então, a gente trabalha para que o pesquisador ele também seja empreendedor, que ele seja, na verdade, que ele tenha essa visão
que ele está trabalhando às vezes com um cliente, mesmo que seja um órgão público, né? Por exemplo, esses spin-offs. Outro programa muito relacionado a isso que nós temos é o Nila Lab, que é justamente preparar os laboratórios da universidade para prestarem serviço de inovação, mas a gente tem que dar essa capacitação para os pesquisadores para que eles tenham essa visão que em algum momento, quando a gente trabalha na prestação de serviço, a gente tem que ficar atento à questão da qualidade, do prazo, de ter uma comunicação fluida com os clientes. Então, a gente trabalha nessas temáticas para deixar o laboratório ainda mais preparado. Sabemos que temos laboratórios super interessantes, com equipamentos bastante diferenciados. Os nossos pesquisadores são todos especialistas em suas áreas, mas nós trabalhamos com essa complementariedade dele no sentido de ter essa visão de atendimento ao público externo também, que ora pode ser nossos clientes. Tá legal, então, Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Que Passa. E se você quiser falar mais alguma coisa... Bom, então, em nome do Núcleo de Inovação Tecnológica, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no qual o NIT está vinculado, né? Nós agradecemos a oportunidade e o momento de estar aqui é justamente para estar fomentando um pouquinho, né, da cultura de inovação, para que as pessoas conheçam o nosso papel, conheçam o núcleo, e estamos à inteira disposição das pessoas para que nos visite aqui no JU, sala C02. Estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos por assistirem. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal da Unila.